Olá! Neste terceiro módulo, falaremos sobre a necessidade de um bom planejamento das atividades diversificadas na perspectiva dos projetos de trabalho e a produção de materiais para as crianças surdas. O que é possível antecipar com relação à aprendizagem das crianças? Que objetivos precisam ser alcançados por cada grupo e cada criança? O que é preciso fazer quando uma criança não está atingindo os objetivos propostos? Para Patrícia Corsino, existe uma tensão entre o previsível, o que se espera, e o imprevisível, o que não se espera. Cabe ao professor ficar atento às negociações, ao que precisa ser feito de novo. Aquilo que o grupo precisa e de que cada criança tem necessidade individualmente. Precisa ficar atento. O planejamento organiza a prática pedagógica e as rotinas. Distribui as atividades e áreas do conhecimento de forma equilibrada. E permite a interlocução entre as disciplinas. Isso é feito para que haja encadeamento e continuidade no trabalho. Entretanto, o planejamento precisa ser flexível. Permitindo a entrada do inesperado. A parte previsível do planejamento é aquela que busca contemplar as áreas do conhecimento acumulado historicamente e que serão organizados de forma interdisciplinar. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Também norteia a formulação dos currículos. Para o segmento da educação infantil, a base traz 5 campos de experiências. Vamos a eles. 1. O eu, o outro e o nós. Referente às organizações sociais próximas às crianças, como família, bairro, comunidade, diferentes culturas e expressões. 2. Corpo, gestos e movimentos. Usando o corpo, as crianças exploram desde cedo
o mundo, o espaço e os objetos no seu entorno. Três, traços, sons, cores e formas. Manifestações artísticas, culturais, locais e universais. Quatro, escuta, fala, pensamento e imaginação. Situações comunicativas cotidianas ampliadas ao longo do desenvolvimento, além da imersão no mundo da leitura e da escrita. Cinco, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Trata-se de rua, bairro, cidade e etc. Também dia e noite, hoje, ontem e amanhã. Inclui ainda o mundo físico, os fenômenos atmosféricos, animais, plantas e o mundo sociocultural. Bem como os conhecimentos matemáticos. Na base comum curricular, não observamos perspectivas de valorização da criança surda, posto que a questão da aquisição da língua de sinais pela criança surda não é contemplada. Entretanto, queremos aqui reafirmar a necessidade da Libras, que pela Lei nº 10.432, de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 2005, que regulamenta a Libras como língua da comunidade surda, dispõe como os ambientes precisam oportunizar o surdo a comunicação. No campo da experiência 4, os estímulos e trocas comunicacionais deverão ser contemplados em línguas de sinais para os surdos e o acesso das crianças à língua portuguesa escrita, como L2, através do contato com livros, histórias, revistas, jornais e todo o material escrito que possa ser apresentado à criança, além de contação de histórias em libras e materiais adaptados em línguas de sinais. Os projetos de trabalho são uma forma de organizar o planejamento de modo a antecipar aquilo que queremos trabalhar com as crianças e unir o aprendizado dos campos de experiência com os interesses das crianças, assim como suas preocupações e problemas em nossa sociedade. Os projetos vão além dos limites curriculares. Pois os temas podem abordar vários assuntos em diferentes disciplinas, o que vai exigir a busca de informações, experiências compartilhadas, visitas, entrevistas, observações, passeios e etc.
O professor e as crianças são pesquisadores, ou seja, são aqueles que buscam informações a partir de uma dúvida ou de um questionamento. Os projetos podem surgir de dúvidas e perguntas feitas pelas próprias crianças, ou de uma curiosidade ou situação-problema, que o professor, de forma sensível e atenta, observa no dia a dia das crianças. O educador espanhol Fernando Hernández define os projetos de trabalho como um percurso por um tema, problema, que favorece a análise, na qual predomina a cooperação, seguindo um percurso por diferentes formas de aprender, unindo colaborativamente as diferentes disciplinas, considerando que as crianças podem aprender se encontrarem um espaço para isso. Segundo o doutor em Fonologia e Educação Especial, Carlos Scliar, pela perspectiva da diferença linguística, os surdos utilizam apelidos ou nomes visuais, metáforas visuais, imagens visuais, humor visual, definição de marcas do tempo, a partir de figuras visuais, entre tantas outras formas de significações. A pesquisadora Tatiana Lebedev lembra que letramento precisa ser compreendido a partir de práticas sociais e culturais de leitura e compreensão das imagens. Não basta ser surdo para ler uma imagem. Assim como não basta ser ouvinte para apreciar um sarau de poesias. O letramento visual necessita de práticas intencionais. Deve ser pensado a partir da modalidade visual e não oral ou adaptada. Por isso, a importância da confecção de materiais próprios e adequados às crianças surdas. Outro ponto importante é o registro do dia a dia. Na educação infantil, não se espera que as crianças realizem testes ou provas para medir seus conhecimentos e aprendizagens. Embora algumas escolas tenham como prática a antecipação de objetivos que serão destacados no ensino fundamental. Espera-se que, na educação infantil, a prática pedagógica englobe as múltiplas linguagens expressivas das crianças. E olhe para seu desenvolvimento global, sem objetivos de promoção de níveis e séries. Com crianças pequenas, muitas delas em processo de aquisição de língua, o registro deve acontecer de múltiplas formas.
fotografias, filmagens, livro da vida, desenho, pintura, recortes, colagens e etc. São modos não apenas de registrar ou capturar aqueles momentos, mas funciona como espaço de reflexão do professor sobre o trabalho realizado. Outra forma de registro do professor são os relatórios individuais, que reúnem apontamentos sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Ler e consultar esses registros é uma forma do professor acompanhar o processo ensino-aprendizagem individual e coletivo e reorientar seus objetivos e suas ações. Vale lembrar que quanto menor a criança, mais significativas são as ideias e interações do professor com os interesses dela. Esses registros também funcionam como os meios de avaliar as crianças e o trabalho pedagógico, a fim de aprimorar as ações e estratégias. Diante de tudo isso, quais são nossas responsabilidades no atendimento das crianças pequenas? E das crianças surdas? Qual a educação infantil que queremos? Até a próxima. Tchau!